Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre algumas mudanças, algumas coisas, que mudaram na minha vida, algumas decisões que eu tomei e que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu tô um pouco sumida aqui do YouTube, então já faz uns meses que eu não postei mais nada. Mas hoje eu gravei um vídeo especialmente para vocês, tá bom? Para quem tá chegando agora aqui no canal, eu sou a Dalila e eu estava falando aqui no canal no ano passado a respeito de vendas, sobre vendas, indicando fornecedores aqui para vocês e falando da minha experiência revendendo cosméticos, né? Eu comecei trabalhando com cosméticos no ano passado. Estava fazendo a transição, parando de vender roupas e começando com o ramo dos cosméticos. E eu fiz abertura de caixas aqui, né? Tem vídeos anteriores a respeito disso, que muita gente já acompanhou, muitos dos inscritos já acompanharam, e também trouxe o vídeo dos fornecedores. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês e falar para vocês, abrir meu coração com vocês a respeito de uma decisão importante que eu tomei, uma decisão difícil, uma decisão delicada, que eu já pensava bastante tempo sobre isso, mas nunca tive coragem de realmente pôr em prática, de realmente concretizar, né? Mas esse ano eu tomei coragem e realmente decidi encerrar as minhas vendas, né? Ou pelo menos pausar as minhas vendas por um tempo indeterminado. Sabe? Foi uma decisão assim que não foi fácil, não foi algo assim que eu pensado da noite para o dia, não. É algo que eu venho pensando já há muitos meses, né? E eu tinha pensado nisso bastante quando eu decidi que eu iria parar de vender roupas, sabe? Mas aí eu continuei insistindo, não deu certo com as roupas, eu decidi parar com as roupas, então eu pensei, eu vou tentar um novo ramo, vou tentar cosméticos. Tentei, tive boas vendas, né? Tive bons resultados, tive ótimos retornos na questão de lucro, de investimento. Eu investi um valor e conseguia recuperar o valor investido e mais aquele lucro. Porém, muitas coisas continuaram acontecendo comigo, né? Porque venda não é só a gente comprar um produto e vender aquele produto. Tem todo um processo, toda uma logística por trás disso. Depois de um tempo, né, eu fiquei pensando se realmente seria o melhor para mim. Eu fiquei com muitas dúvidas e eu sou evangélica, sou cristã, né? Então comecei a orar, sabe? Pedindo para o Senhor, para Deus me dar uma direção, me mostrar qual era a vontade dele para a minha vida, né? Porque nas minhas orações eu falava para Deus que não dava mais para continuar do modo como eu estava vivendo, sabe? Eu comecei a perceber ele falando comigo, me mostrando e falando, sabe, comigo nas pequenas coisas. Comecei a perceber muitas coisas e eu realmente decidi, né? Porque vocês sabem, vocês que trabalham com vendas, sabem que depois que a gente se acostuma a ter as nossas coisas, a ter o nosso tempo, o nosso trabalho, né? Ocupar o nosso tempo em um trabalho, a gente se acostuma e quando a gente para, a gente começa a achar que a gente não tem certo valor, que a gente está sendo inútil, que a gente se tornou uma pessoa ociosa, né? E eu pensava tudo isso. Uma coisa assim que pesou muito na balança, sabe, para eu tomar essa decisão foi a sobrecarga que eu tava vivendo, uma vida sobrecarregada, uma vida assim atribulada, sabe? Eu não tinha tempo para nada, entendeu? Porque eu tenho as minhas responsabilidades de todos os dias, né? Eu tenho casa, eu tenho marido, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 6 anos, uma de 2 anos, então que dependem de mim praticamente 100% do tempo. E tem as tarefas da casa, que vocês sabem que não é fácil cuidar de uma casa sozinha, né? Então, eu tava muito sobrecarregada, muito mesmo, a ponto de eu terminar o dia com aquela sensação de não ter conseguido fazer nada, ficar pensando no dia seguinte, sem conseguir dormir, sabe? Um monte de pensamentos na cabeça.
muito cansaço, eu me sentia extremamente cansada, muitas dores, estava sentindo muitas dores nas minhas pernas, e a maioria também dessas dores era devido ao meu sobrepeso. Eu ficava me desgastando com trabalho, com vendas, com dívidas, e aí a gente vai se preocupando com pedido, se preocupando com conta, com cartão, com isso, com aquilo, e no fim das contas, o corpo da gente começa, né, a sentir o peso. Aí depois do corpo, a mente, né, a nossa mente ela começa a sentir. Então, por conta disso, ajudou bastante. Eu fiquei com sobrepeso, né? Tava com 86 quilos, né? No mês de novembro do ano passado eu pesei 86 quilos, eu nunca tinha chegado a esse peso. E as minhas pernas doíam muito, gente, muito mesmo. Eu varri uma casa, terminar de fazer as coisinhas aqui de casa, né? Varrer casa, lavar louça, essas coisas. Nossa, tava muito cansada, muita dor nas pernas e até o meu joelho. Então eu tava sentindo muito isso. Comecei a analisar, não tem como conciliar tudo isso, não tem como conciliar casa, filhos, marido, igreja, né? Porque eu tenho participação também na igreja, da nossa vida espiritual e ainda ter tempo para cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, de nós, né? Porque eu preciso de cuidado, eu preciso me cuidar. Então não tinha mais tempo para isso. E, enfim, tava muito, sabe, muito... como é que eu posso explicar para vocês? Eu estava sendo uma pessoa multitarefas, né? Fazendo 1 milhão de coisas e não estava conseguindo desenvolver bem nenhuma delas, entendeu? Então esse foi um dos motivos para eu tomar essa decisão. Um outro motivo também foi a questão das vendas fracas. O mês de dezembro para mim foi um mês assim regular em vendas, né? Apesar que eu não fiz tanta divulgação e tal, mas eu tinha produtos aqui, eu consegui vender um bom número assim razoável, né, de vendas. Porém, gente, de janeiro para cá as vendas assim ficaram bem baixas mesmo, sabe? Eu posto, né, porque eu ainda tenho produtos aqui, então eu posto os produtos e tal, e sai assim, sabe? É muito difícil sair um produto. Então nessa parte também foi o que eu tomei a decisão de parar com as vendas, porque pra mim tá tirando tempo da minha família, pra mim tá tirando tempo que é meu, que é pra eu estar dedicando também pra Deus, né, na igreja. Eu dedicar pra vendas que não está tão bom, então eu preferi também olhar por esse lado. E aí aconteceu outra situação, eu já tava pensando, aí quando chegou agora em 2024, o rapaz que trabalhava aqui com meu esposo, que fazia as entregas pra mim, ele não tá trabalhando mais, então eu não tenho como fazer entrega mais, né? E vocês sabem, hoje em dia a entrega é fundamental em um negócio, né? Principalmente para quem tem loja online. Não tem como você sustentar uma loja online sem ter a opção da entrega. As pessoas dificilmente elas querem vir retirar o produto. Então, mais um motivo, mais uma confirmação, na verdade. Eu acredito que foi uma confirmação daquilo que eu tinha orado lá no ano passado. Tinha pedido para Deus, né, para ele me mostrar a direção, me mostrar qual seria a vontade dele, e vinha acontecendo essas coisas agora. E aí, mesmo que eu vou continuar, sabe, mesmo que eu quisesse insistir, eu não tava tendo mais tempo, assim, de trabalhar, de tirar foto, de fazer vídeo, de fazer a divulgação que precisa, tá atendendo cliente no WhatsApp. Então tinha tempo no mês de dezembro, por exemplo, que eu respondia aos clientes e da casa virava uma bagunça, gente, uma bagunça, atrasava almoço, os filhos ficavam, sabe, sem tomar banho de manhã e tudo. Por quê? Porque eu tava ocupada com o trabalho, então sempre eu tenho que ficar escolhendo ou um ou outro, entendeu, no meu tempo. Então isso, sabe, acaba com a gente, né, acaba com o nosso psicológico, porque a gente fica sempre se sentindo para baixo, achando que a gente não é boa o suficiente, que a gente não é competente, porque a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E não tem humano que consiga fazer isso, conciliar um monte de coisas para fazer. E aí, aproveitei também o final do ano para começar a cuidar melhor de mim, né? Eu participei de um desafio que teve aqui no spa da minha cidade. Eu ganhei vários tratamentos lá no spa, que quem emagrecesse mais durante o mês de dezembro, ele ganharia, né, um pacote lá de procedimentos. Eu ganhei, gente.
E até hoje eu consegui emagrecer já 8 quilos. Então eu tava com 86 e já perdi 8 quilos. Então já comecei a sentir a diferença, né, por ter tomado essa decisão. Então antes eu comia muito, muito mesmo, sabe? Tava assim uma fome emocional que falam, né? Então já comia pra afastar as preocupações, sentava e comia mesmo. Então eu engordei muito. E eu tô conseguindo emagrecer, né? Quem sabe eu não venho trazer pro canal também vídeos sobre isso. Porque é um momento assim, né? Quando a gente tá numa situação difícil, que a gente ganha peso e tudo, quando a gente consegue entrar no processo de emagrecimento, já é uma conquista muito grande, né? Então, tô bem feliz com isso, né? De ter conseguido, tá evoluindo até aqui. E tudo isso, sabe, depois que eu decidi cuidar mais de mim. Por isso que o mês de dezembro eu foquei muito no meu emagrecimento. Não divulguei muito produto, não divulguei muitas coisas, porque eu tava focada mais em mim mesma, entendeu? Mas eu consegui ainda fazer umas vendas assim razoáveis, porque o próprio mês de dezembro ele é um mês bom, né, para vendas. Comecei a fazer coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, ler. Eu gostava muito de ler, né, antes de eu ter filho. E depois que eu tive o Arthur, eu parei, né? Parei com leitura. Nunca mais tinha lido nada. E aí eu peguei esse mês de janeiro, tirei os livros da gaveta, arrumei aqui, né, na estante, como vocês estão vendo. Tirei um espaço aqui para arrumar os livros, colocar, né, organizar as coisas que eu gostava de fazer e que eu parei, sabe, de fazer, porque sempre pensando em venda, sempre pensando em produto, que produto pedir, sempre buscando conhecimento na minha área ali de vendas. E muitas vezes não recebendo o retorno disso, né? Que a gente se dedica, a gente vai atrás, a gente busca, e quando chega na hora da venda, o cliente quer fiado, o cliente quer tudo do jeito dele, muitas vezes. A gente perde vendas porque a gente não quer vender fiado, então, né? E a gente acaba se entristecendo com isso, se desgastando com isso. Então eu tava me esquecendo de mim mesma, né? Me deixando de lado para muitas vezes atender o outro, pensando no outro, né? No cliente, porque a gente tem que pensar assim no cliente, mas se as nossas vendas estão, digamos assim, sempre o nosso tempo está voltado só para venda, só para cliente, então tem algo, né, que não está certo, tem algo de errado aí. E também fora pequenas coisas assim que a gente como mulher precisa fazer por nós mesmas, né, coisas básicas e que eu não estava conseguindo. Por exemplo, já fiz meu cronograma capilar esse ano, estou fazendo cronograma capilar, fazendo hidratação sempre. Tô conseguindo fazer skincare. Então são coisas que nos fazem bem enquanto mulher, né, enquanto mãe. A gente poder ter um tempo para sair com as crianças. Nossa, eu levei muitas vezes os meus filhos já para brincar, sendo que aqui na frente da minha casa tem uma praça, gente, uma pracinha, né, de bairro. E eu não tinha tempo de levar meus filhos aqui na frente pra brincar, entendeu? Tanta coisa. Quando não tava cuidando da casa, tava fazendo pedido, tava atendendo cliente, tava resolvendo alguma coisa. Então, tô aproveitando mais essa parte também, entendeu? De aproveitar com as crianças, né? Tô trabalhando com as crianças lá na igreja. Então, esse ano é um compromisso a mais que eu tenho, uma responsabilidade a mais. Porque quando a gente assume um trabalho na igreja, não é pra gente fazer de qualquer jeito, ou então pensar naquele trabalho só quando tá lá na igreja. Não, tem coisa mais no ministério infantil. Tem coisa que a gente precisa, né, fazer durante a semana, para quando chegar o dia da gente se reunir com as crianças lá, a gente ter o material, né, ter as coisas. Então, foi mais uma responsabilidade que eu assumi, né, e que eu preciso honrar também. É uma preocupação muito grande, né, que a gente tem. Nossa, se eu parar de vender, e agora? Eu vou depender do meu marido, eu vou ter que esperar isso, vou ter que esperar aquilo. Já descansei em relação a isso, sabe? Porque eu tomei essa decisão, não foi confiando no meu esposo, não foi confiando que meu esposo vai resolver por mim, não. Eu tomei essa decisão colocando na mão de Deus, né? E eu tenho visto o quanto que Deus ele tem cuidado de nós, ele tem providenciado tudo.
Todo o dinheiro assim, que eu tô pegando de vendas não é para comprar nada para mim, é só para pagar o que eu já tava devendo, né? E o meu esposo também tá me ajudando. Então, eu não me preocupo mais com conta, entendeu? Não tô me preocupando mais com contas, não tô me preocupando mais com boleto, com pedido, com isso, com aquilo. E tudo tá se resolvendo, eu tô conseguindo comprar minhas coisas normalmente. Se eu preciso de alguma coisa, né? Mesmo meu esposo estando numa situação não tão boa, mas ele tá me ajudando. Então, tudo tá se resolvendo, tudo tá se encaixando, sabe? Aquelas preocupações que eu tinha, porque eu não vou conseguir pagar isso, eu não vou conseguir, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter o meu dinheiro. Eu tô muito bem resolvida quanto a isso, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, eu não tomei a decisão assim precipitadamente, e eu busquei também ajuda em Deus, né? Eu busquei ajuda em Deus, busquei a confirmação dele, e eu vou até fazer um outro vídeo aqui para falar com vocês sobre isso, como foi esse processo de eu aprender, como que Deus trabalhou, sabe? Esses meses aí aqui em casa, e quero compartilhar com vocês, né, para aumentar a fé de vocês. Não sei qual é o momento que vocês estão passando aí no lar de vocês, na loja de vocês, mas tem alguém que pode nos ajudar, né? E é o nosso Deus. Então, eu vou fazer um vídeo especial, né, sobre isso, para compartilhar com vocês o que aconteceu. Que eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo da forma como Deus trabalhou, né? Está trabalhando, e eu sei que Ele vai trabalhar ainda mais para nos ajudar, né, para nos levantar. O Senhor, Ele não quer que a gente fique sobrecarregada, desesperada, trabalhando tanto a ponto de ter crises de ansiedade, insônia, não. Ele quer que a gente viva bem, que a gente viva feliz, né? Então, se a gente está começando a ter crise de ansiedade, está começando a ter insônia por causa de trabalho, porque a gente quer ter o nosso próprio dinheiro, muitas vezes, então a gente tem que começar a refletir, né? E eu refleti muito sobre isso, e eu tomei essa decisão, né? E entreguei na mão de Deus. Então hoje eu tô na dependência de Deus, né? E o instrumento que Ele tem usado para me abençoar, me ajudar, é o meu esposo. Então eu dependo de Deus e do meu esposo hoje. E aqui no canal, a partir de agora, eu vou continuar mostrando para vocês os fornecedores, né, que eu adquiri ao longo aí da minha experiência, e trazer para vocês também as dicas com a experiência que eu já tenho com vendas, né? Porque foram anos e anos, então alguma coisa a gente aprende trabalhando na prática, né? Eu vou compartilhar com vocês, continuar compartilhando o que eu aprendi ao longo desses anos, quando se trata trabalhar com vendas, né? Quando se trata trabalhar com atender cliente, essas coisas assim. Eu dei uma pausa porque aqui nos vídeos, né? Porque realmente eu não estava ainda segura para falar com vocês a respeito do encerramento das vendas, porque não adiantava eu vir aqui falar para vocês assim, eu vou parar as vendas, eu tô bem e tal, se eu não estava ainda, né, com aquela ideia bem amadurecida, com a minha decisão bem amadurecida e bem solucionada. Então hoje eu vim aqui gravar para vocês e compartilhar, né, com vocês a minha experiência, como tá sendo. Por quê? Porque às vezes a gente tá assim pensando, muitas vezes a gente tá pensando em parar. Eu pensava muito isso, né? Pode estar acontecendo com alguém também. E depois a gente fica, não, porque se eu parar, o que as pessoas vão pensar, o que as minhas amigas vão pensar, o que a fulana vai pensar e tal. A gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar de nós, e a gente não se preocupa com o nosso bem-estar. O principal é o nosso bem-estar, tanto com nós mesmas quanto com a nossa família, com Deus, né, com os nossos amigos. A gente precisa sim estar disponível, né, para ir a um aniversário, para ir em uma confraternização. Se eu participo de uma igreja, para estar ali presente, né, com frequência, e não só aparecer uma vez no mês, uma vez na semana, não. A gente precisa participar com frequência, porque a nossa mente, o nosso corpo, ele precisa dessa interação, né, com outras pessoas também. Então,
Às vezes a gente se tranca dentro de casa, só preocupado com o trabalho, com os afazeres e tudo. Quando a gente vê, a gente está adoecendo, a gente está não conseguindo dormir, não conseguindo comer, ou então comendo já demais, né, por causa de transtornos alimentares e etc. Então a gente precisa se cuidar e se amar, né? E esse ano eu vou tirar para cuidar de mim, né, cuidar dos meus filhos, da minha família e deixar as vendas para mais para frente, né? Quem sabe, ou a minha vida está na mão de Deus. Se Ele não permitir que eu volte a trabalhar com vendas, vai ser feita a vontade dele. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um abraço.